E aí, galera, beleza? Eu vou ser muito direto com vocês hoje. Se você já se sentiu como se Deus te esqueceu, ou se fica pensando por que a vida dói tanto, ou se você já teve aquela sensação de que talvez a vida seja só isso, sofrimento atrás de sofrimento. Cara, esse salmo que eu vou te mostrar hoje vai te provar que talvez você esteja pensando sobre a dor do jeito completamente errado. E acredite, depois que você entender isso, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então fica comigo até o final porque vai valer muito a pena. Olha, vamos ser honestos aqui. A gente vive numa época onde todo mundo quer ser feliz, né? Você abre o Instagram e só vê gente viajando, comendo coisas gostosas, namorando, conquistando coisas. E você ali no seu quarto, com aquela sensação de que sua vida não tem nada a ver com aquilo que você vê na tela. E aí vem a ansiedade, a depressão, aquela sensação de que você não está no lugar certo na vida. E quando o sofrimento bate, e ele sempre bate, a gente fica pensando, por que eu? O que eu fiz de errado? Será que Deus me esqueceu? E aí a gente começa a fazer aquelas orações desesperadas, pedindo para a dor parar, pedindo para as coisas melhorarem, pedindo para tudo voltar ao normal. Mas aqui que está o problema, galera. A gente está pensando sobre o sofrimento de um jeito completamente equivocado. A gente vê a dor como o inimigo, como algo que não deveria estar acontecendo, como um erro no sistema. Mas e se eu te dissesse que talvez o sofrimento seja, na verdade, o nosso maior professor? E se a dor não for o problema, mas sim a nossa reação à dor? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês um salmo que mudou completamente a minha perspectiva sobre o sofrimento. É o Salmo 119, versículo 71. É bom para mim ter sido afligido, para que eu aprenda os teus decretos. Gente, pausa aí. Pensa comigo. O salmista está dizendo que é bom ter sido afligido, que é bom ter passado por sofrimento. Isso não faz sentido no nosso mundo atual, né? A gente foi ensinado que sofrimento é ruim, que dor é algo que devemos evitar a todo custo, que se você está sofrendo é porque algo está errado. Mas o salmista está dizendo o oposto. Ele está dizendo que o sofrimento teve um propósito, que a aflição o ensinou algo que ele não teria aprendido de outra forma. E aqui que entra a filosofia estoica, galera. Os estoicos antigos, como Marco Aurélio e Sêneca, tinham uma visão muito similar sobre o sofrimento. Marco Aurélio dizia: todo obstáculo é uma oportunidade para praticar alguma virtude específica, paciência, coragem, justiça, prudência. Sêneca, que era um dos maiores estoicos, escreveu uma carta chamada Sobre a Tranquilidade da Alma, onde ele fala algo que vai deixar vocês de cabelo em pé. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. E é aqui que a Bíblia e o estoicismo se encontram, pessoal. O salmista está dizendo a mesma coisa que Marco Aurélio. O obstáculo não é o inimigo, é o professor. Mas vamos mais fundo. O que exatamente o salmista aprendeu com a aflição? Vamos olhar o contexto. O Salmo 119 inteiro é sobre a importância da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos decretos divinos. E o versículo 71 está no meio de uma seção que fala sobre como as dificuldades nos fazem valorizar mais a sabedoria. Então, resumindo, o salmista está dizendo que quando ele sofreu, ele percebeu o quanto ele precisava da sabedoria de Deus. A dor o fez valorizar o que realmente importa. Mas e na prática? Como isso funciona, galera? Como você aplica isso na sua vida quando você está no fundo do poço? Primeiro, pare de lutar contra o sofrimento. Eu sei que é contraintuitivo, mas quando você para de resistir à dor e começa a observar ela, algo interessante acontece. Você percebe que a dor não é você. Ela é apenas uma experiência que está passando por você. Segundo, faça a pergunta certa. Em vez de, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que isso está me ensinando? É uma mudança pequena nas palavras, mas uma transformação gigante na mentalidade. Terceiro, pratique a gratidão pelo sofrimento. Eu sei, parece maluco, né? Mas olha, quando você está sofrendo, você tem duas opções. Ou você sofre e reclama, ou você sofre e cresce. A escolha é sua. Quarto, use o sofrimento para se conectar com algo maior que você mesmo. Seja Deus, seja o universo, seja a sua missão de vida. Quando você sofre por uma causa maior, a dor ganha sentido. Deixa eu contar uma experiência pessoal aqui, galera.
Uns anos atrás, eu passei por um período muito difícil, perdi o emprego, terminei um relacionamento longo, minha família lá estava passando por problemas de saúde. Era aquele momento da vida que você olha para trás e pensa, cara, por que eu? O que eu fiz de errado? E eu lembro que eu estava lendo o Salmo 119 nessa época. E quando chegou nesse versículo 71, eu parei e pensei, como assim é bom ter sido afligido? Como isso pode ser bom? Mas aí eu comecei a refletir. Durante aquele período difícil, eu desenvolvi uma resistência emocional que eu não tinha antes. Eu aprendi a valorizar as pequenas coisas da vida de um jeito que eu não valorizava quando tudo estava fácil. Eu me aproximei de Deus de uma forma que eu não me aproximava quando tudo estava bem e, o mais importante, eu descobri que eu era muito mais forte do que eu pensava que era. Aquele sofrimento me mostrou capacidades que eu nem sabia que tinha. E aqui que fica interessante, galera. A ciência moderna está confirmando o que os antigos já sabiam. Estudos mostram que pessoas que passam por dificuldades e as superam desenvolvem algo que os psicólogos chamam de resiliência pós-traumática. É como se o sofrimento, quando enfrentado da forma certa, nos deixasse mais fortes do que éramos antes. É o que os estoicos chamavam de adversidade virtuosa. E a Bíblia já sabia disso há milhares de anos. O Salmo 119, versículo 71, não é só uma opinião. É uma verdade universal sobre como a mente humana funciona, sobre como o crescimento acontece. Então aqui vai o desafio para vocês, pessoal. Na próxima vez que vocês estiverem sofrendo, e vai acontecer porque faz parte da vida, em vez de perguntar por que eu, perguntem o que isso está me ensinando. Em vez de lutar contra a dor, observem ela. Em vez de se vitimizar, se perguntem como posso crescer com isso? E o mais importante, lembrem que vocês não estão sozinhos nessa. Todo ser humano que já existiu passou por sofrimento. Os sábios antigos, os filósofos, os santos, todos passaram por momentos difíceis. A diferença é que eles souberam usar o sofrimento como combustível para o crescimento. E aqui que entra a fé, galera. Quando você entende que o sofrimento tem um propósito, que ele pode ser um professor, você para de ver Deus como alguém que te abandonou e começa a ver Ele como alguém que está educando, te preparando para algo maior. É como se Deus fosse um pai sábio que não protege o filho de todos os problemas, mas que usa os problemas para ensinar o filho a ser forte, a ser sábio, a ser compassivo. O Pai Celestial faz a mesma coisa conosco. E aqui que fica ainda mais interessante, pessoal. O Salmo 119 não para por aí. No versículo 67, antes do que nós vimos, o salmista diz: Antes de ser aflito eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Vocês estão vendo o padrão aqui? Sofrimento, ensino, crescimento, obediência. É um ciclo completo. E olha só o que ele diz no versículo 75. Sei, Senhor, que os teus juízos são justos e que por fidelidade me afligiste. Ele reconhece que a aflição vem de Deus, mas que ela é justa, que ela é fiel, que ela tem um propósito maior. E aqui que entra Jó, galera, porque o Salmo 119 não é o único lugar na Bíblia que fala disso. Jó passou por tudo, perdeu a família, perdeu a saúde, né? Ficou lá no lixo, sofrendo. E quando a mulher dele disse, desiste de Deus, ele respondeu, recebemos o bem de Deus e não haveremos de receber o mal. Jó entendeu algo que a maioria das pessoas não entende, que Deus não prometeu uma vida fácil, mas ele prometeu estar conosco durante a vida difícil. E no final, quando Jó foi restaurado, ele estava muito mais rico do que antes. Mas o que mudou não foi só a quantidade de bens. Mudou a qualidade da relação dele com Deus. Ele passou de alguém que acreditava em Deus para alguém que conhecia Deus. Mas e hoje, pessoal, como isso funciona na vida moderna? Porque vamos ser honestos, nós não estamos lidando com leões, tribos inimigas ou coisas assim. Nossa vida é mais complicada emocionalmente. Se você está na faculdade e não sabe o que fazer com sua vida, use essa ansiedade para explorar, para testar coisas, para descobrir quem você realmente é. Se você está num relacionamento difícil, em vez de reclamar, pergunte: o que isso está me ensinando sobre amor, sobre comunicação, sobre mim mesmo? Se você está lutando com vícios, com ansiedade, com depressão,
Lembrem que muitos dos maiores sábios da história passaram por momentos assim. Vincent van Gogh, que pintou algumas das obras mais sublimes da humanidade, passou a vida inteira lutando com problemas mentais. E é aqui que entra a mudança de paradigma, pessoal. Durante séculos, nós fomos ensinados que felicidade é o objetivo da vida. Mas e se eu te dissesse que talvez o objetivo da vida não seja ser feliz, mas sim ser significativo? Então, galera, a mensagem que eu quero deixar com vocês é essa. Parem de fugir do sofrimento. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a manter o canal crescendo. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Um abraço e fiquem com Deus.